Então, gente, bom dia. Vocês vão ficar aí juntinhas comigo. Não me abandonem, tá certo? Fala, meu povo! Tá certo, Tá estamos certo, aqui. professora. Estão com sono, eu sei, mas vai dar certo. Gente, seguinte, deixa eu me aparecer aqui, mais um pouco que vai ver a gravação. Então, hoje o intuito é que a gente trabalhe a parte de primeiros socorros, né? Vocês estão aí nos finalmente do livro de saúde e seus cuidados. E aí a gente trabalha o capítulo hoje 13, 14 e 15, certo? Que são os capítulos de emergência. Então a gente vai trabalhar esses capítulos hoje. Opa, chegou mais alguém. Luna. Oi, Luna, bom dia. Oi, Estão aí? bom dia, desculpa o atraso. Relaxa, eu tô sozinha aqui, mulher, hoje, acredita? Virgem Maria. Só estou eu, quer dizer, sozinha não, só estão aí comigo, né? Então eu não estou só. Mas eu tava dizendo às meninas que hoje nós vamos trabalhar a parte de emergência, que querendo ou não é uma revisão do que vocês já trabalharam, né? Porque vocês tiveram um módulo do primeiro socorro. Então, neste módulo, a gente tem esses capítulos aí, que são de fato um pouco repetitivos, mas é bom que a gente dá uma revisada, né? Tá certo. E aí depois fica só um capítulo 16, acho que uma semana a mais, 2 no máximo, estão terminando esse módulo, certo? Que aí encerra a turma, né? É o último módulo de vocês, esse, né? É sim, graças a Deus. Pronto. Isso. Foi show de bola. Então fiquem aí, eu vou falando aqui. Vou passar o meu slide para a gente retomar tudo mais. O capítulo, novamente, para vocês irem acompanhando, é 59, página 59. Geralmente vocês três, ninguém tem presencial mesmo não, né? Geralmente vocês assistem daí. Eu me lembro que eu já dei aula para vocês aqui nessa turma. Eu sei que vocês assistem mais de casa. Agora não vim nenhum pra cá. É inédito pra mim, mas tudo bem, vai dar certo. Mas tava vindo uma ou duas pessoas mesmo. Já tava pouco, não era? Já não ia tanto. É, pois é. Mas aí eu tô gravando, quem também não entrou depois, a gente faz essa adaptação. Então vou desligar um pouquinho aqui a luz para projetar o slide, aí vocês ficam por aí, tá certo? Certo. Só um minutinho que eu vou botar meu slide para vocês. Gente, então este capítulo 15 é uma retomada, né, da parte de reanimação de parada cardíaca. Inclusive é bom que vocês, se tenham alguma dúvida sobre, né, às vezes, ficou alguma coisa lá nessa aula que eu já vi sobre isso, que eu queria, enfim, retomar, é o momento da gente retomar, mas de fato eu tenho certeza que todos aqui lembram desses passos a passos, porque é uma aula realmente que a gente enfatiza bastante a importância da gente saber agir nesses momentos. São momentos cruciais. A gente até no início, quando a gente retomou as aulas, né, a gente fez aí aquela encenação toda, onde a gente pôde executar isso. Vocês foram uma das turmas que souberam fazer direitinho o que a gente precisa fazer. Eu me lembro bem, acho que veio Jéssica, né? A gente retomou os pontos direitinho. Então, Luna, não me lembro se veio, mas vieram bastante pessoas da turma de vocês. Eu me lembro que vocês já tinham aí a noção de o que fazer, porque de fato é uma turma que já viu isso e já está cansada de falar sobre isso. Então, meu povo, obviamente, nós temos uma ordem de prioridade, né? Nós temos
uma ordem a seguir no atendimento ao paciente. Vocês estão escutando bem, né? Dá para escutar, assim? Dá para escutar. Pronto, tá bom. Então, nós temos essa ordem de atendimento que a gente precisa seguir. Aqui, o capítulo, ele não vai especificamente esmiuçar isso, né? Mas eu queria que a gente lembrasse aí desses pontos, só para retomar mesmo. Na verdade, quando a gente está diante de uma vítima, de qualquer situação, o que a gente precisa lembrar é fazer a execução dessa abordagem primária. A abordagem primária nada mais é do que os pontos iniciais que eu preciso lembrar para atender um paciente de vítima de qualquer situação em um primeiro socorro, né? Então, a gente lembra aí o significado de cada letrinha dessa, só para vocês relembrarem. A de controle das cervicais, B de respiração, C de circulação, D de avaliação neurológica e o E de exposição à vítima, no sentido de proteger essa vítima de curiosos, tudo mais, e também de procurar pelo seu corpo algo que possa nos sinalizar um sinal de gravidade. Mas hoje a gente vai focar especificamente no C, né? Que é a parte de circulação, que é a parte que compete à reanimação cardíaca. Mas eu gosto sempre de lembrar essas letrinhas porque são importantes. Então, antigamente, a abordagem primária, ela iniciava pelo ar. Então, a gente primeiro ia fazer o controle da cervical, primeiro ia ver se o paciente estava respirando, depois que a gente ia para a circulação. Só que se viu que a gente perde muito tempo fazendo isso, né? Esperando tudo isso acontecer. E aí, nessa espera, isso acaba prejudicando. Se viu que a demora que a gente passa para fazer a reanimação, a demora que a gente passa para conseguir reanimar o paciente, para começar as massagens, se eu fosse primeiro controlar a cervical, ver a parte da respiração, isso tudo acarreta em um tempo muito grande sem fazer a massagem cardíaca. Então, hoje o protocolo ele não recomenda que a gente inicie lá pelo ar, né? Então, a gente hoje inicia sempre pela circulação, porque existe esse risco de parada cardíaca. E se eu primeiro vou checar a respiração e esse paciente está em parada, eu não vou ter como ter a certeza, né? Só vou checar depois de muito tempo. Então, esse paciente vai ficar um tempão aí desassistido. E esse tempo que ele passa desassistido, ele pode morrer. Então, por isso que o C hoje, ele vem para primeiro, ele vem para a parte da circulação. Entenderam? Tudo certinho, né? Sim, professora. Tá bom. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai focar na circulação, né, no C. E aí, quando a gente fala de parada cardíaca, né, antes da gente falar de como fazer, é importante que a gente lembre aí que nós temos causas, né, para a parada cardíaca. Na verdade, a gente tem várias situações que podem levar o paciente a ter uma parada cardíaca. Mas no atendimento é muito fundamental que o cuidador, que qualquer profissional ou qualquer pessoa tenha aí os objetivos de sempre tentar reduzir o sofrimento dessa pessoa, né, de prevenir as complicações. A parada cardíaca, o intuito dela, da gente retirar a vítima de uma parada é prevenir complicações, prevenir a morte, né, e preservar a vida do paciente. Então a gente sempre tem que pensar nessas três coisas aí para fazer um atendimento de reanimação cardíaca e qualquer atendimento. E lembrar que quando a gente for executar, né, quando a gente for aí prestar um primeiro socorro para um paciente vítima de uma parada cardíaca, a gente precisa lembrar que é um atendimento de emergência como qualquer outro. E aí eu preciso ter aquelas atitudes que vocês viram lá em primeiros socorros, né, os passos a passos importantes para a gente não perder a mão aí, não se desorientar nesse sentido. Então sempre ter um cuidado com a questão do local, né, a questão do perigo dessa vítima estar em um local que não seja seguro para que eu preste socorro. Eu tenho que estar em segurança para conseguir prestar o socorro para alguém, porque eu não vou botar minha vida em perigo sabendo que eu posso virar outra vítima, né? Então, sempre os fundamentos dos primeiros socorros é que eu seja a pessoa que esteja mais seguro para conseguir
prestar um atendimento correto para essa pessoa. Então, sempre vejam o ambiente, chequem se esse ambiente é seguro. E aí a gente começa a prestação de socorro à vítima com a verificação de como ela está. Mas sempre lembrem que sozinhos a gente não pode dar conta, né? Então, antes de eu começar a procurar o pulso, de eu fazer as compressões cardíacas, é sempre bom a gente já lembrar da emergência, da ligação, né? A ligação é algo que pode nos ajudar e com certeza salvar a vida do paciente, porque se a gente pensa que nem todos os pacientes eles vão conseguir sair de uma parada apenas com as nossas compressões, né? Não é só a gente que vai dar conta. Eu vou precisar de um suporte maior. Se não vier uma ambulância para conseguir salvar esse paciente, a gente vai estar trabalhando sozinho e não vai ter o que fazer. Você vai fazer compressão, vai se cansar, vai chegar um ponto que você vai fadigar, não vai aguentar mais, o paciente morre, você cansa e não deu em nada. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa situação, né? Da importância da gente chamar o socorro, e aí vale tanto a questão do bombeiro ou da polícia, o que vier na cabeça, né? O que a gente lembrar nesse sentido. Porque qualquer número de emergência já nos ajuda, com certeza, a diminuir as chances desse paciente morrer. E aí, meu povo, beleza, ligamos para a emergência, acionamos esse serviço de grande importância, a gente precisa lembrar de começar a agir, né? Então, a gente aciona, às vezes, se você tiver alguém que possa lhe ajudar, né? Alguém que esteja ali ao lado, se você não estiver sozinho, você pode delegar isso para outra pessoa, né? Então, você pode pedir, vou começar aqui a prestar o socorro, vou verificar aqui o pulso do paciente, vou ver se ele realmente está bem, então... Por enquanto, eu vou aqui fazendo isso, vá ligando aí para mim, né? Então, vá acionando esse serviço. A gente pode e deve fazer esse acionamento para que a gente consiga ter efetivamente um proveito, né? A gente consiga aí dividir as tarefas, porque sozinho, às vezes, você não vai dar conta. E aí pode, com certeza, delegar outra pessoa para lhe ajudar nesse sentido. Então, lembrem aí desses pontos que não fala sobre a ligação, né? O capítulo vai falar ali de pedir ajuda, mas, obviamente, a ajuda pode ser o primeiro ponto, né? Então, verifique o estado do paciente, mas, às vezes, mesmo antes de verificar esse estado, a gente pode pedir essa ajuda. E aí, você vai começar a prestar essa assistência, né? A assistência desse primeiro socorro de emergência no domicílio, ela vai ser com a circulação, com o C, que é o que vocês estão vendo aí no nosso slide. Então, a gente precisa lembrar de procurar o pulso desse paciente. O pulso, ele passa onde tem artéria. Então, a gente não pode esquecer lá daquela regrinha que só tem pulso onde tem artéria. Então, a gente não vai ter pulso onde tem veia. A gente precisa lembrar disso de anatomia que vocês viram, né? As artérias, elas por carregarem um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio, elas têm uma pressão maior. E essa pressão maior é que faz com que elas... tenham aí esse poder de pulsar. Então, a gente vai procurar as artérias do corpo. E aí, a gente vai lembrar, como a gente fez lá naquela prática da primeira semana de volta às aulas, que a gente tem pulso onde tem artéria, então tem muitas partes do corpo. Mas tem dois pulsos que são bem importantes. Dois pulsos que a gente não pode esquecer, que é o pulso carotídeo e o pulso radial, né? O radial, a gente lembra que é lá no punho, né? E aí esse do punho a gente deixa para os momentos de maior, vamos dizer assim, de menos gravidade, de rotina mesmo, né? Deixa eu só pegar aqui um slide para a gente também relembrar isso. Sobre essa questão, deixa eu ver. Aqui a gente vai conseguir relembrar aí esses locais, né? Então, aqui, como eu falei, onde tem pulso, onde tem artéria, a gente tem pulsação. Então, eu posso ter um pulso radial, né? Eu posso ter o carotídeo, que são os dois que a gente vai citar mais de importância. Mas aí eu tenho no fêmur, né? Perto do fêmur passa uma artéria importante, então eu preciso lembrar que essa artéria, ela pode sim ser palpada e eu posso contar o pulso por ela. Tem lá no pé a artéria pediosa, né? O tibial posterior, a poplítea.
Mas de grande importância é a radial, aqui que eu estou com a setinha, e a carotídea. Lembrando, gente, que o pulso radial ele sempre é em direção ao polegar, tá? Então, às vezes eu vejo vocês botando o dedo aqui na região do meio ou na região do dedo mindinho, mas descendo na linha do polegar, E sempre aferir com esses dois dedos, né? Indicador e médio, que a gente sabe que a chance de eu com o polegar sentir meu próprio pulso é muito grande, porque o polegar tem pulsação própria. Então aí, esse é um pulso que a gente não usa muito na emergência, né? A gente vê muitas pessoas que são mais leigas, que não entendem tanto, ir para esse pulso. Focar aqui, não, vou verificar no pulso radial. Porém, é importante que a gente saiba que esse pulso radial ele deve ser usado em situações, passou aqui, em situações mais que a gente tem aí um contexto de dia a dia, né? Vou aferir os sinais vitais do meu paciente, que deve ser uma rotina do cuidador. O cuidador precisa dessa rotina de aferição de sinais vitais diariamente. Opa, chegou mais alguém. Peraí, deixa eu liberar. Kaline. Oi, Kaline, bom dia. Kaline, tá me ouvindo? Tô sim, professora. Ok, a gente tá no capítulo 15, na verdade 13. Eu tô só retomando. São assuntos que vocês, inclusive, viram no módulo de primeiros socorros, mas é bom que a gente faz uma revisão. Então, eu tô no capítulo 13. Da parte de reanimação, tá certo? Depois eu vou seguir para o 15, para o 14 e 15. Então eu estava falando aqui da gente lembrar do passo a passo da reanimação, né? E aí o primeiro ponto, além de ligar para a emergência, é a gente ter atenção na questão dos pulsos. Então ter atenção do pulso aí que a gente vai escolher para aferir. Porque numa emergência a gente não pode escolher qualquer pulso, né? Então, desculpa, peraí. Me engasguei com o próprio pulso. Então, no pulso, numa situação do dia a dia, a gente vem mesmo para esse pulso radial, né? Só que na situação de emergência, a gente vai focar no pulso carotídeo. Então, o pulso carotídeo é um pulso mais central. A gente viu isso já várias vezes, acho que vocês lembram desses pontos. Por ser considerado esse pulso mais central, a gente sabe que a importância dele para o dia a dia de emergência é muito maior. Então, lembrem-se que a gente precisa ir sempre para ele, tá? Então, é sempre ele o ponto importante para a gente aferir. Claro que a gente, às vezes, no nervosismo pode ir para o radial sem querer, enfim, acontece muito. Mas sempre lembrar aí que numa emergência, a gente vai focar no pulso central, né? Um pulso que vai levar lá a vascularização para o cérebro, que vai ajudar na vascularização cerebral. Então, é um pulso que a gente vai focar. Então, a gente precisa lembrar disso. E aí, gente, o pulso carotídeo não é para contar. Tá? Na emergência, a gente jamais vai contar. A gente vai ver se tem ou se não tem. Então, é ter ou não ter. É rapidez, é emergência. Eu não posso simplesmente... não. Vou aqui passar 1 minuto contando esse pulso. Esse 1 minuto, você está perdendo muito tempo, né? Nesse 1 minuto, você perde tempo e o paciente, ele pode, sim, chegar a óbito, porque você demorou muito tempo ali contando. E outra, assim, né? Você demora 1 minuto, esse 1 minuto foi o tempo perdido de fazer massagem cardíaca. Então, verificou. Vocês têm aí cerca de 15 a 20 segundos para ver se tem ou se não tem. Tendo, ótimo, vamos manejar. Oi. O pior que é verdade, porque essa semana eu fui na UPA, eu fiquei indignada, fiquei traumatizada. Uma senhora que ela
ela chegou, acho que ela estava infartando. Sei. E eles ficaram procurando. Eles não, tipo que não foram nela, ficaram procurando uma cama para colocar ela. E nisso, na cadeira mesmo, ela teve uma parada. Pois é, a demora, né? A demora que eles ficaram procurando a cama e não fizeram nada ali na hora. Só fizeram levar ela para dentro rápido. E quando chegou lá dentro, ela não fizeram nada. Ficaram só procurando a cama para ela. E ela teve uma parada, mesmo assim, na minha frente, eu fiquei abismada olhando para a mulher que estava. Pois é, aí vejam, né? Se a gente pensa numa assistência de rapidez, possivelmente poderia ter sido evitado, né? Então, se tivesse tido um manejo mais rápido, talvez aferida aí o pulso, né? Bem mais rápido, podia ser que ela até tivesse a parada. Eu não estou dizendo que a parada não ia acontecer, ela iria acontecer, mas ela iria já estar com assistência, né? É verdade. Bem diferente. Então, lembrem, gente, de ir para o curso carotídeo, tá? É o curso que a gente escolhe. Claro, gente, às vezes foi até bom falar, porque no pronto-socorro, como o paciente vai estar monitorizado, né? Se for colocado nele a monitorização, o monitor cardíaco, tudo, aí obviamente o monitor que vai me dizer se o paciente entrou em parada ou não, porque lá vai estar mostrando os batimentos cardíacos dele, a respiração, tudo. Então, nesses pacientes mais graves de UTI, ou até no paciente que vai para uma UPA ou para um pronto-socorro, mas que está sendo monitorizado, que tem lá os aparelhinhos ligados nele, que a gente vê que ele está sendo monitorizado, é lá que o médico vai ter o parâmetro, que o enfermeiro vai ter o parâmetro para saber se o paciente parou ou não. Mas no dia a dia, principalmente do cuidador, que às vezes esse paciente não vai estar monitorizado, vai estar em casa ou num leito clínico que não tem essa monitorização, a gente vai ter que lembrar dessa verificação aí do pulso carotídeo. Então, 20 segundinhos, tem pulso, ok. Fica lá observando o paciente, checando de novo a cada 2 minutos, verificando se ele está respirando bem. Aí eu vou ver os outros parâmetros, respiração, vou ver as outras coisas que eu preciso checar. Mas o foco se não tiver pulso, não vai ver respiração, não vai rolar não. Já tem que começar a massagem cardíaca. Então, vamos falar um pouquinho sobre a massagem em si, né? Como é que ela é executada, como ela deve ser feita. Relembrar, na verdade, aí para vocês. Claro que tem os outros sinais vitais, como eu disse. Se o paciente tivesse pulso, a gente ia ver lá a temperatura, a respiração, a pressão. Mas o foco aqui não é isso. O foco aqui é a gente retirar ele de uma situação de urgência. Então, o foco da reanimação é rapidez, tá certo? E aí o paciente ele pode parar por vários motivos, né? Um infarto, como foi o caso aí dessa situação da UPA, mas ele pode parar porque teve um acidente, um trauma muito grande, né? Ele está, enfim, até algum acidente de contaminação com algum veneno, tem muitas causas para parada. Mas a conduta é a mesma, é a gente manejar. Então, como é que eu faço essa massagem cardíaca, como é que é executada? A massagem cardíaca, gente, ela tem parâmetros, tá? Então, apesar da gente achar, né, ver em filmes e novelas como deve ser feito, a gente, na verdade, precisa seguir um protocolo, é um passo a passo. Então, não é de qualquer jeito. A gente vê muito na novela, ela é feita de maneira bem diferente do que é o real, né? Então, os braços, eles não ficam estendidos assim como nós estamos vendo aí no slide. O braço, ele fica dobrando, parece que o paciente está fazendo uma flexão e não tendo, de fato, o manejo da compressão correta. O ideal é que esse paciente fique nessa posição, né, lateral, e fique numa posição em que tem aí uma força de impulso para conseguir comprimir o tórax desse paciente efetivamente, que ele, aí aqui, claro, o desenho mostra aí o que a gente vivencia, às vezes até no dia a dia, é a questão de a gente poder também ter o paciente parado, que teve uma parada em cima da cama, mas o manejo também é o mesmo.
ficar de maneira lateral ao paciente, deixar o paciente deitado em decúbito dorsal, como está aí na figura, e que a gente tenha aí sempre uma posição mais alta que o paciente, para que eu consiga ter o jeito, o manejo de compressão. Porque se eu fico numa altura muito baixa, né, eu não vou ter o impulso, não vou conseguir fazer a compressão de maneira correta. Então, por isso que é importante a gente ter aí essa altura ideal, que é o que a gente está vendo aí nesse paciente, né? Você vê que o tronco da pessoa que está comprimindo o socorrista, ele está bem mais alto do que o tronco do paciente que está aí deitado. Então, a gente precisa entender isso aí, certo? Então, na cama, a gente também se posicionaria lateralmente o paciente, a gente também faria a compressão do mesmo jeito, os braços estendidos. A diferença é que eu vou estar em pé, e aí eu vou estar de joelhos para ter melhor força de compressão, para que eu consiga fazer uma compressão de maneira efetiva. Beleza, gente. Então, vendo isso aqui, vamos falar dos parâmetros mais técnicos, né? Então, primeira coisa, braços sempre estendidos, lateral paciente, lateralizem sempre, né? Nunca a gente pode ir aqui botar as pernas entre as pernas do paciente e fazer a compressão desse jeito. É sempre no sentido lateral. As mãos estendidas no tórax, como vocês estão vendo aí, uma por cima da outra, tá? A por cima pode até fazer uma garra, como eu sempre gosto de falar para vocês, porque vai fazer uma trava melhor, evita de escorregar, né? Evita de ter aí um deslize maior. E a gente lembrar da questão também da velocidade, da quantidade de compressões que a gente faz. Existe o fato da gente utilizar aí esse 30/2, que é 30 compressões para duas, são 30 compressões para duas ventilações. Porém, gente, importante dizer que isso não é uma regra, tá bom? Porque se você não tem como ventilar o paciente, que na maioria das vezes a gente não tem como ventilar a vítima, não tem como fazer aí a oxigenação, porque se eu faço boca a boca, né, para que eu fizesse em segurança, não me contaminasse, eu ia precisar assim, ó, de uma máscarazinha de bolso dessa, ó, que vocês estão vendo aí, que parece aquela máscara de nebulização, né? Então eu ia precisar de uma situação mais ou menos dessa para conseguir fazer uma compressão efetiva, uma ventilação efetiva, ou, gente, eu utilizaria um ambu, que são aqueles dispositivos maiores que tem lá uma válvulazinha, uma borrachinha que a gente aperta e o ar ele vai entrar no tórax do paciente. Então, vejam que são situações bem diferentes da realidade. Geralmente, quando o paciente para em casa ou na rua, a gente não anda com isso aí. Então, a compressão seria a boca a boca. E a boca a boca não é sugar, é soprar. Então, a gente precisa soprar na boca do paciente, só que é uma soprada que tem que ser efetivamente para levantar o tórax desse paciente. Então, vou fazer essas 30 compressões para duas insuflações, duas ventilações. Então, a respiração boca a boca. Porém, como eu estou dizendo novamente, a boca nem sempre vai ser algo efetivamente que vai funcionar, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidadozinho aí. Chegou mais alguém? Silvana. Oi, Silvana. Bom dia. Eita, passou, voltou, foi tudo, peraí. Silvana, tá me ouvindo? Dê só o ok aí, ou digite, ou diga que sim, professora, tudo ok. Pra gente seguir. Sim, professora, eu tô ouvindo. Ok, querida. Nós estamos aí no capítulo 13, tá bom? Tá ok, tô escutando. Beleza. Então, meu povo, é isso, tá? Lembrar aí desse passo a passo, dessa importância da gente seguir o passo a passo direitinho, para que eu consiga ter essa efetivação. Então, 30 compressões para duas ventilações, mas como eu disse, ó, ventilação aqui, que é o que eu tô com a setinha, nem sempre é possível.
Então, às vezes vai ser só compressão, porque eu não vou ter como soprar na boca do paciente, eu posso me contaminar. A ventilação ela tem que ser efetiva a ponto de eu conseguir elevar o tórax do paciente, e nem sempre eu consigo fazer essa elevação de tórax suficiente, né? Por quê? Porque às vezes eu estou cansado, já fiz 30 massagens, já comprimi 30 vezes, e isso a gente entra em fadiga, né? A musculatura ela vai entrar numa fadiga em que eu não vou conseguir fazer, eu canso, né? Então vou estar cansado lá, como é que eu vou soprar ainda na boca do paciente? Então isso cansa muito. Então, quando você não tiver como ventilar, ou porque você não quer se contaminar, botando a boca direto na vítima, ou porque você não tem como ventilar, tá sozinho, a gente não faz a ventilação. Então, como é que a gente faz? 30 compressões. Então, a gente lembra das compressões. Sempre começa pelas compressões. Mesmo quando você tiver como ventilar, você primeiro vai fazer compressão cardíaca, depois você faz ventilação. Então, uma coisa primeiro, e depois, se tiver como ventilar, faz a ventilação. Mas sempre começa pela compressão. Checou o pulso, não tem pulso, vamos comprimir. Compressão dessa maneira, braços estendidos, você vai jogar o tronco por cima do paciente, não é flexão de academia, é o jeito, a manobra. E aí a compressão ela tem que ser efetiva, como eu disse, para afundar o tórax do paciente cerca de 5 a 6 centímetros. Então não é uma compressão também fraquinha não, tem que ter um manejo, um jeito realmente correto. Eu vou já para vocês mostrar o vídeo, que aí vocês vão ter como fazer essa noção aí, né? Vocês já viram em primeiros socorros, mas eu vou passar os vídeos para vocês verem. Então, beleza, não tenho como ventilar, então vou comprimir. Então, as compressões, elas vão ser... não vai mais valer esse 30, né? A gente pode contar até 30 para revezar com outra pessoa, se tiver outra pessoa perto. Mas se eu estiver sozinho, o 30 não vai fazer efeito para mim. Não é que eu vou fazer até 30 e parar, não. Eu vou comprimir até eu não aguentar mais. Então, as compressões elas têm que continuar continuamente até o socorro chegar, né? Até chegar a ambulância lá, o SAMU, para prestar esse socorro. Então, lembre disso. Não é só 30, parou, agora pronto, já fiz as 30, vai voltar. Não. A compressão ela é contínua, ela não pode parar. E aí faz a compressão. E sem esquecer, obviamente, de quando tiver mais ou menos 2 minutos de você estar lá comprimindo, só fazendo a compressão, para e checa se o pulso voltou, né? A gente acha que o paciente vai voltar acordado, mas às vezes ele volta, o batimento volta e ele ainda está desmaiado, ainda está desacordado. Então, tem que estar lembrando também de, depois de muitas compressões, ou quando você cansar, parar um pouquinho, a checar o pulso e depois volta a fazer compressão de novo, tá? Então, é contínuo. Eu vou mostrar aqui vídeos para a gente deixar mais didático, né? Mais lúdico para vocês. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Aí vocês vão ver que o vídeo ele se utiliza da reanimação, o parâmetro dele não é pulso, porque quando tem pessoas que não sabem aferir o pulso, né? Quando tem pessoas que não têm a prática de aferição de pulso, diferente de vocês, que a gente ensina vocês, essa pessoa, a gente diz, se você é leigo, se você não sabe como manejar isso, você vai precisar usar como parâmetro a respiração. Então, você vai ver que aqui a atriz do vídeo, ela não vai olhar o pulso, porque ela não sabe olhar, né? Aqui é um vídeo feito para pessoas não da área da saúde, para pessoas de maneira geral. Então, as pessoas não sabem nem onde é o pulso, como é que vai verificar? E aí, a gente vai usar como parâmetro, para não ficar sem verificar nenhum parâmetro antes de fazer a compressão, a respiração. Porque, obviamente, gente, se o paciente estiver parado, né, com o coraçãozinho parado, ele também não vai estar respirando. Então, a respiração, ela serve como, vamos dizer assim, segunda opção. Mas o foco aí para vocês, para a gente aqui como profissional de saúde, é sempre lembrar de checar a questão do pulso, certo? Não da respiração. Então, vou botar aqui para vocês verem. Neste vídeo, você vai aprender a fazer ressuscitação. Aí aqui, só pra gente contextualizar, né?
Eu falei do modo adulto, mas aqui eu vou mostrar em crianças e bebês, para a gente fazer essa contextualização, tá? Então, vocês vão ver que o que vai mudar é a quantidade de mãos, né? E aí, às vezes, vocês vão ver que em algumas situações, as compressões, elas, para fazer a variação, não são mais 30, são 15, mas vamos verificar aí, o que eu quero que vocês foquem é a questão da posição, do posicionamento e de como agir, né? Ligar para emergência, tudo mais. Cardiopulmonar em crianças de 1 a 12 anos em caso de parada cardíaca. Se uma criança perder a consciência e você estiver sozinho, chame ajuda. Deite-a de costas. Verifique a respiração, colocando uma mão na testa da vítima e os dedos da outra mão sobre seu queixo. Incline cuidadosamente a cabeça dela para trás e empurre o queixo para abrir as vias respiratórias. Se você não observar qualquer movimento respiratório, não escutar nada e não sentir o ar nas bochechas, a vítima não está respirando. Avise o serviço de emergência e busque o desfibrilador, caso haja algum por perto. Se houver outras pessoas presentes, peça para que elas busquem o desfibrilador. Na ausência ou na espera de um desfibrilador, comece a ressuscitação cardiopulmonar. Para isso, coloque a palma de uma das mãos no meio do peito nu da vítima. Posicione-se acima do tórax da vítima com os braços bem retos. Comprima 30 vezes o tórax, cerca de 1/3 de sua profundidade. Mantenha um ritmo de 2 compressões por segundo. Alterne séries de 30 compressões torácicas com 2 ventilações ou respiração boca a boca, se você souber como fazê-las. Caso contrário, faça somente as compressões torácicas. Caso você conheça a técnica da respiração boca a boca, não se esqueça de inclinar a cabeça da vítima para trás antes das ventilações e de conferir se o tórax se expande. Gente, essas são observações importantes. Quando ele diz, inclinar um pouco a cabeça para trás, é porque quando eu inclino, o ar tem mais facilidade de entrar, certo? Então a gente pode fazer isso. E como ele fala, eu tenho que observar se o tórax do paciente, ele volta, tá? Então não é apenas soprar superficialmente. O sopro tem que ser suficiente para a gente ver a barriga levantando, né? O tórax, a parte torácica levantando. Reconheça a técnica da respiração boca a boca, se você souber como fazer. Quando ela sopra, veja que o tórax eleva, né? Essa elevação que eu estou falando. E aí vejam que usa só uma mão. Caso você conheça a técnica da respiração. Vejam que usa só uma mão, porque é um paciente, uma criança, né? Que ainda tem um tórax pequeno, porque isso é muito relativo. Às vezes a gente tem uma criança que tem já um biotipo, um corpo de adulto, né? Então, a gente já pode usar 2 mãos. Mas aqui vejam que é uma criança que realmente ainda tem um corpo de uma criança. Boca a boca. Não se esqueça de inclinar a cabeça da vítima para trás antes das ventilações e de conferir se o tórax se expande. Então, beleza. Vamos ver agora o de bebê, que eu acho importante a gente também fazer essa verificação, né? Que pode acontecer em bebês também, obviamente. Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar em um bebê ou criança com menos de 1 ano. Se o bebê estiver inconsciente, peça ajuda. Deite-o de costas. Verifique a respiração, colocando uma mão na testa e os dedos da outra mão sobre o queixo do bebê. Incline sua cabeça em uma posição neutra para abrir as vias aéreas. Se você não perceber qualquer movimento respiratório, não ouvir nada e não sentir ar em suas bochechas, o bebê não está respirando. Chame o serviço de emergência. Se houver um desfibrilador por perto, vá buscá-lo ou peça para que outra pessoa busque-o. Na ausência ou na espera de um desfibrilador, comece a ressuscitação cardiopulmonar. Para isso, posicione 2 dedos no centro do tórax da vítima.
Comprima 30 vezes o peito, cerca de 1/3 de sua profundidade. Mantenha um ritmo de 2 compressões por segundo. Alterne séries de 30 compressões torácicas com 2 ventilações, ou respirações boca a boca, se você souber como fazê-las. Caso contrário, faça somente compressões torácicas. Se você fizer a ventilação, inclina a cabeça em uma posição neutra, cubra tanto o nariz quanto a boca e certifique-se de que o tórax se expande. Continue a ressuscitação sem parar até que a vítima comece a respirar normalmente, o serviço de emergência chegue ou o desfibrilador esteja pronto para uso. Então, gente, aqui é só para a gente retomar os pontos. Vejam que no bebê, né, a gente utiliza os 2 dedos, né, na região central do tórax. Não é mais uma mão toda ou muito menos 2 mãos. E a gente utiliza sempre aí essa inclinação lateral também. Então, botar lateral ao bebê, não de frente ou de costas, tá? Então, sempre lembrar que essa questão lateral é importante, né? De preferência, a gente fica aí do lado direito, né? Não é uma regra, mas pode ser sim do lado direito. É a preferência que a gente fique nessa posição, certo? Então, agora a gente vai para o próximo capítulozinho aí. Vimos o capítulo 13, agora vamos para o capítulo 14. Aqui é o 15, peraí. 14. Tudo certo, gente? Ok? Tá dando certo aí, né? Hein, minha gente? Tá sim, professora. Valeu. Tá sim, professora. Obrigada. Então, gente, esse capítulo 14... e também no 15, o 15 acho que vão ter coisas novas, porque no 15 a gente vai falar sobre desidratação e talvez vocês realmente não tenham visto isso em primeiros socorros. Mas esse aqui também são pontos que vocês conversaram e também debateram, acho que foi o PRI, né, que deu para vocês em primeiros socorros. Vocês vão ver que são assuntos que vocês já também têm uma familiaridade, já tem aí um manejo na cabecinha de vocês. Mas lembrando que os capítulos são emergência em domicílio, então a gente também tem que retomar, porque pode ser que o paciente sofra algum mal súbito no domicílio, a gente precisa fazer algo. Então lembrando, também dos números aí de emergência, né, que a gente pode se utilizar no momento de emergência. Se não lembrar de um, liga para o outro, e aí eles vão encaminhar para a central correta. O objetivo é que, como eu já falei, a gente tem aí, preserve a vida do paciente, reduz o sofrimento e previne as complicações. A reanimação eu já falei, né, na aula aí passada, no capítulo passado. Agora a gente vai falar de desmaios e convulsões e engasgo, né? Então, eu vou começar por convulsão, como está seguindo aí a ordem de vocês, lembrando aí da definição de convulsão, que a gente já faz lá em primeiros socorros, né? A crise convulsiva vai ocorrer devido ao aumento da atividade elétrica do cérebro. Então, o paciente vai ter aí as células cerebrais mais excitadas, que são os neurônios, e isso vai fazer uma descarga elétrica no corpo do paciente, né? Então, imagine o cérebro da gente como uma rede de neurônios, uma rede de fios aí, que vão estar conectados, e a convulsão é como se a gente tivesse um curto-circuito, né? Um superaquecimento, uma superativação dessas células aí nervosas. O que é que a gente encontra? Então, o paciente, ele obviamente perde a consciência, né? Perde o controle muscular, então eles vão ter contrações musculares intensas, movimentos desordenados, repetitivos, né? E aí tem a característica de se debater, de estar ao chão. É ainda uma situação que causa muito alvoroço, muitas pessoas têm medo. Algumas pessoas, né, antigamente diziam, tá possuído, algo desse tipo, que é até bem preconceituoso. Hoje a gente não usa muito essa coisa, porque realmente a gente precisa lembrar que não é bem assim, né, que é uma situação em que a gente não tem aí, obviamente, nada religioso, espírita, enfim, como tem muitas pessoas que infelizmente ainda acreditam. E aqui a gente tem um problema de saúde, né?
situação em que eu preciso intervir. Então, como a gente vai ter aí esses movimentos, essa perda de consciência e tudo mais, a gente vai ter passos a seguir, certo? Então, muito importante dizer que a queda do paciente, geralmente, ela vai acontecer. Porque esse paciente, ele vai perder a consciência e vai tender a desmaiar, cair no chão, né? Então, se a gente puder, um grande fator de importância é a gente amparar a queda, né? A gente evitar que esse paciente ele caia. Então, se eu percebo que esse paciente ele está caindo, está ficando mais molenga, né? Já ampara essa queda, já segura bem esse paciente. Então, manter essa atitude é muito importante, de tentar amparar essa queda, né? E aí, gente, as causas eu não vou me demorar, porque isso aqui é discutido lá em primeiros socorros, mas para vocês entenderem que convulsão não é uma doença, convulsão é um sintoma de alguma alteração, de alguma doença por trás, né? Então, ou ele vai ter epilepsia, ou vai ter aí uma intoxicação, pode ter um tumor cerebral, pode ter uma hemorragia intracraniana, pode ser de uma febre muito alta, ou porque tem pouco açúcar no sangue, ou intoxicação por veneno, enfim. As causas, elas são inúmeras, tá? Então, nem todo paciente que está tendo uma convulsão, ele tem epilepsia. Pode ser esses outros fatores aí por trás, né? E aí, convulsionou uma vez, cabe a investigação que, uma criança estava com febre, então pode ter sido da febre. Não, é um adulto, não bebe, né? Não tem nenhuma... Mas aí trabalha num posto de gasolina, se contamina com gasolina diariamente, então pode ser um agente químico, né? Então, tem essas coisas que a gente precisa lembrar de observar. Então, como é que eu vou agir, certo? Então, primeiro é se manter calmo. Isso assusta muito a crise convulsiva por vezes, como eu disse, como é algo mais, né, feio. As pessoas até dizem assim que é feio de ver. A gente pode ter aí situações em que o paciente vai se sentir, o paciente não, o cuidador ou quem vai prestar socorro vai ter medo, né? Vai ficar assustado. Então, manter calma, se sentir seguro, porque o procedimento é muito simples, né? A gente assistir a crise, a gente não pode jamais intervir na crise no sentido de tentar segurar o paciente para que ele não se debata ou tentar fazer algo que impeça a crise. A crise, ela vai acontecer, né? Ela tem que acontecer, então a gente não é para em nenhum momento estar lá segurando o paciente para ele não se debater. O que a gente vai fazer é amparar essa queda. Então, eu vou tentar diminuir as chances desse paciente se machucar, né? Então, amparar a cabeça, proteger essa cabeça, evitar que esse paciente se machuque na hora de cair, bata em alguma coisa. Afaste os objetos, né, que possam bater nele. E aí a gente vai e tenta retirar algum objeto, que ele esteja um óculos, de repente um colar que possa aprender, né, ele, de repente se tiver de capacete, pode tentar fazer isso. Qualquer coisa que possa machucá-lo ou fazer com que ele se sinta desconfortável durante a crise, a gente deve fazer. Protejam aí, como eu já disse, a cabeça, né, nunca segurar a vítima ou impedir as contrações. Desabotoe roupas, afrouxe as roupas, principalmente em volta do pescoço. Então, roupa muito apertada, o paciente às vezes pode estar de gravata, não sei, né? Qualquer situação. Então, desabotoe as roupas, até a calça mesmo, deixa aberta para ele ficar bem confortável, né? Não bote objetos na boca do paciente, gente. Às vezes existe muito ainda a cultura de que eu preciso colocar um pano na boca para o paciente não morder a língua ou para o paciente, né, não machucar a boca, mas eu não posso fazer isso porque lembrem que a boca é passagem de ar também. Então, se eu impeço a passagem de ar pela boca, esse paciente ele pode sufocar e aí ele pode morrer sufocado, né, apesar do nariz não estar obstruído, mas muitas vezes na convulsão já diminui o fluxo respiratório. E aí, se eu ocluo uma região de entrada de ar, como a boca, eu posso fazer com que ele fique sufocado, tá? Então, é isso. Permanecer junto à pessoa, espere que ela volte a respirar calmamente. Lembrar de, se possível, lateralizar a vítima, né? Então, lateraliza ela, o corpo todo, e vira a cabeça também. Se não der para virar o corpo todo, porque às vezes o paciente é pesado, é grande,
pelo menos a cabeça, porque pode ser que venha saliva em excesso, né, até vômito, e aí ele pode se engasgar com esse excesso de saliva ou com vômito, então pra gente evitar isso, a gente lateraliza a cabeça dele, tá? E aí, vou botar qualquer coisa para proteger a cabeça e vou aguardar a crise finalizar, né? Crise finalizada, quando o paciente voltar à consciência, explicar para ele o que aconteceu, né? Acalmá-lo. Se for um paciente que já tem crises, ele vai saber o que aconteceu, mas é um paciente que teve a primeira crise, né? Que nunca tinha tido uma crise antes, a gente vai acalmá-lo, conversar, dizer para ele que está tudo bem, que fique tranquilo, para que ele não também fique tão assustado, né? Não fique aí, enfim, muito angustiado. Pode ser que o paciente volte da crise, gente, sonolento, né? Fique às vezes até desmaiado, desacordado, para de se debater, mas fique desmaiado, e aí você pode verificar os sinais vitais. Se está respirando, se tem pulso, se está tudo ok nesse sentido, tá? Claro, se o paciente fica muito sonolento, não volta à consciência, demora a acordar, pronto, socorro, liga para o SAMU, leva ele numa UPA, explica o que aconteceu. É sempre bom pecar pelo excesso do que pela falta, certo? Então, a gente trabalha dessa maneira para conseguir, de fato, ter uma efetividade maior, né? Que esse paciente ele tenha maior ganhos aí e tenha menos complicações. Desmaio, gente. Desmaio, aí a gente já trabalha com uma situação em que a gente tem um paciente que não tem parada, é importante a gente ter aí essa noção. O desmaio é a perda de consciência, né? Mas ele está respirando, ele tem pulso, tem pressão. E aí esse é um termo que é utilizado na área médica, né? Às vezes o desmaio pode ser chamado de síncope também. E pode durar segundos ou alguns minutos, certo? Então, uma perda súbita de consciência transitória, o paciente vai voltar. E pode acontecer por vários motivos, né? Então, pode acontecer porque o paciente teve uma redução de irrigação sanguínea, pode acontecer porque o paciente está desidratado, porque está sem se alimentar há muito tempo, porque tem um calor excessivo, uma raiva, um aborrecimento. Tem também inúmeras situações que podem levar ao desmaio, né? E aí o paciente pode apresentar alguns sintomas antes do desmaio, pode ficar mais pálido, né? Dizer para você que está tonto, que acha que vai cair, ter uma visão um pouco turva, o pulso mais fraco, a tontura. Então, por isso que é importante sempre que o paciente relatar isso, a gente já sentar ele ou já deitar, porque ali pode vir um desmaio, certo? E os cuidados são a gente ter aí o manejo de posicionar esse paciente de maneira adequada. Como eu disse, as causas elas são inúmeras, né? Então, muitas coisas podem levar o paciente a desmaiar. Mas quais são as posições que a gente deve colocar esse paciente? Então, se ele estiver deitado, a gente vai lateralizar a cabeça, também pensando na questão do excesso de saliva, de secreção, né? Evitar que esse paciente se engase, que aconteça algo desse tipo. E a gente vai levar o membro inferior, né? Os membros inferiores, as pernas. Ou pode botar apoiado no banquinho, ou a gente mesmo pode segurar, apoiado no travesseiro, porque isso ajuda, facilita no retorno venoso, né? No retorno de sangue para o cérebro. Então, ajuda na parte da circulação. Se o paciente estiver sentado, ou até mesmo se o paciente sentado, vocês mesmos sentados, perceberem que estão tontos, que vai desmaiar, você pode colocar a cabeça entre as pernas, né? Fazer essa posição que vocês estão vendo aí no slide. Essa é uma posição que a gente diz que, como a cabeça ela baixa, né? Não vai ter aí um retorno mais fácil do sangue das pernas, mas o sangue vai chegar mais fácil na cabeça, né? Porque uma coisa a cabeça está aqui em cima, o sangue tem que subir. Aqui o sangue desce e já oxigena a região cerebral e aí pode evitar um desmaio ou até mesmo fazer com que o paciente volte mais rápido do desmaio, tá? Então, são manejos dessa maneira. Aí a gente vai ficar, obviamente, observando, né? Aqui pode aferir o pulso, ficar vendo se está respirando, se está tudo bem, esperar o paciente voltar. Se demora muito, gente, já faz 15, 20 minutos o paciente está apagado, isso não é normal, né? Então, pode não ser um desmaio, pode ter uma complicação, então leva para a UPA ou chama uma ambulância, chama um SAMU. São pontos que a gente não pode esquecer, porque são de extrema importância
para salvar a vida desse paciente, tá? Então, como tem aí no material e como eu estou dizendo, o desmaio dura segundos ou minutos. Então, não é algo que a gente vá ficar lá esperando o paciente voltar, já faz 20 minutos que está apagado, opa, não tem algo errado, né? Não é, não, porque está desmaiado, fica esperando, não, certo? Claro que a gente pode chamar o SAMU em casa e ficar verificando, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa demorada, mas se não tiver como ligar, ou até mesmo tenha muita rapidez, enfim, mora perto de um serviço de emergência, de uma UPA, de um hospital, a gente pode tentar levar esse paciente já também para a emergência. Engasgo, gente, é também aí um manejo que vocês viram, né? Então não vou nem me demorar. Deixa eu ver um vídeo aqui que eu tenho também falando sobre a manobra de desengasgo, né? A gente tem a manobra de desengasgo em crianças e também no adulto, né? E aí eu tenho aí manobras que eu posso fazer com um paciente chamado manobra de Heimlich, né? Tem vários nomes que eu posso chamar, na verdade não é o nome, como é que se diz? A maneira de pronunciar, né, que eu posso fazer, mas o nome é o que menos importa. O importante é a gente ter a noção de como é feito. Então, deixa eu só abrir meu drive aqui para mostrar para vocês como é que é executada o desengasgo, tá? Então, vou botar aqui para vocês observarem. Localiza a cicatriz umbilical, fecha uma de suas mãos e posiciona a face do polegar entre o umbigo e o processo tifoide. Envolve o punho com a outra mão e inicia uma sequência de compressões abdominais, realizando movimentos para dentro e para cima. Dessa maneira, o socorrista lança as vísceras contra o diafragma, diminui o volume intratorácico e aumenta a pressão interna para expulsar o corpo estranho. As manobras são repetidas até que o objeto seja expulso ou a vítima perca a consciência. Então, essa é a manobra que a gente faz para adulto, né? Vamos ver para criança. Da metade, né, que é para cima, deixando ela sempre inclinada mais para baixo, tá? Eu vou dar golpes 1, 2, 3, 4, 5. Então são os golpes, né? O movimento que a gente executa. 2. Vejam que é na região da metade do tórax para baixo, né? Posso fazer com a criança em pé, mas é muito mais aconselhável que a gente faça isso sentado, né? Com a criança deitada no nosso colo, porque o risco de queda é menor. E aí essas são manobras que vão auxiliar no desengasgo, né, do paciente. A gente tem aí a diminuição da chance dele morrer engasgado mesmo. Então, gente, a manobra para desengasgo ela é essa, certo? Não tem muito o que a gente ficar rodeando aqui. E para a gente finalizar esse capítulo, a questão dos acidentes com animais peçonhentos, que vocês também tiveram um capítulo só sobre isso, né? Vocês trabalharam isso muito bem em primeiros socorros, então, como eu disse, uma retomada. E aí, gente, quando a gente lembra de primeiros socorros com animais peçonhentos, lembrar daqueles pontos, né? Então, lembrar antes da gente pensar em como manejar, se possível, identificar o animal, né? Não precisa levar a cobra para o hospital. Então, mais claro, se a gente identifica o animal, é mais fácil fazer o soro correto. Porque lembrem que vocês devem lembrar que cada cobra, por exemplo, tem um soro específico para o seu veneno, né? Então, se a gente lembra e identifica, é mais fácil da gente manejar esse paciente. Mas o dia a dia é a gente fazer isso. Repouso absoluto, né? O paciente, quando ele se movimenta muito, ele pode, na verdade, na movimentação excessiva, circular mais o veneno, né? O veneno fica mais espalhado. E isso pode fazer com que ele tenha mais ação.
Então a gente precisa fazer esse repouso do paciente, né? Às vezes ele fica agitado, chorando, querendo correr, sair, mas isso é pior, certo? Não vale aquelas coisas de chupar o veneno, de botar cachaça em cima, enfim, já vi até situações de, tem que embebedar o paciente para, quando ele ficar bêbado, o veneno desativar. Gente, isso não existe, certo? Então, não façam isso não. E aí, identificou o animal, repouso, não faça torniquete, que também é dar aquele nó em cima, né, da perna, ficar apertando ali para o veneno não se espalhar, isso não é efetivo, porque o veneno vai se espalhar de qualquer jeito, e aí o que vai menos influenciar nesse espalhamento, ou seja, o que vai mais importar para não espalhar, é a gente não deixar o paciente se mover, não fazer torniquete ou amarrar algo, certo? Então, a gente não faz o torniquete. E aí, gente, leva para o hospital o mais rápido possível, pode fazer uma compressa de gelo para aliviar a dor, né, para que não tenha dor. E é isso, certo? O manejo ele é esse. A gente pode também, gente, lavar o ferimento com água e sabão, tá? Então lava bem o ferimento, deixa o paciente em repouso, leva uma UPA, um pronto-socorro que a gente conseguir. Nem sempre vai precisar do soro, tá? Às vezes o soro, se for principalmente em acidentes com aranha, escorpião, a gente não precisa às vezes do manejo do soro, somente dos cuidados, né? Medicação para dor, lavar o ferimento, ter cuidado aí com esses pontos. Mas a questão de soro, a cobra geralmente sempre precisa do soro, certo? Então, isso aqui vocês já estão cansados de ter trabalhado, a gente já trabalhou bastante com vocês, não tem mistério, tá? Vamos agora para o último capítulo de hoje, para eu liberar vocês, que é o 15, sobre a questão das emergências em domicílio. A gente agora vai falar sobre quedas, desidratação, vômito e diarreia, tá? Então, são capítulos aí importantes para a gente trabalhar, para vocês entenderem como é que a gente consegue manejar esse paciente aí. Na verdade, gente, quando a gente fala de queda, né, a gente vai ter como intervir muito mais na prevenção, para a gente evitar que esse paciente caia, do que de fato depois que a queda já aconteceu, né? A queda aconteceu, aí ir para o pronto-socorro, ligar para o SAMU, enfim, ver se bateu a cabeça, se está sangrando, estancar o sangramento, são coisas mais corriqueiras, mas principalmente na queda, para a gente evitar, a gente pode aí ter alguns papéis importantes, né? Então, eliminar objetos que possam aí fazer o aumento do risco de queda, né? Obstáculos, algo que seja mais escorregadio ou que o paciente possa tropeçar. Então, sempre lembrar desses pontos de importância da gente evitar, porque o idoso, gente, por si só, principalmente o idoso, né? Ele tem mais risco de queda porque ele tem mais doenças que vão aumentar o risco de tropeçar, né? Às vezes a tontura da velhice, a questão da visão que não é tão boa, usa medicação para dormir, isso tudo são fatos que aumentam o risco desse paciente ter aí situações de cansaço, né? Desculpa, de tropeço, né? De situação que ele vai ficar mais tonto. Então, instale suportes, use os sapatos adequados, a iluminação muito importante e a questão dos armários, das portas serem mais leves, para ele também ter sua independência e conseguir fazer as coisas diárias. Então, o que fazer em situações de queda? Na situação de queda, como eu falei, a gente vai ligar para o socorro, se a gente perceber que foi uma queda grave, se ele está sangrando ou com alguma complicação, né? Tentar sempre acalmar essa vítima, não tentar colocar, se tiver fratura, osso no lugar, vocês viram isso, né, na parte de fraturas lá, em primeiros socorros, ou tentar colocar o osso no lugar, tentar manejar essa fratura, isso não pode ser feito, né? Não movam a vítima se for de uma altura muito grande, mas às vezes é uma queda tranquila, a gente mesmo em casa consegue manejar, não é nada tão grave. Então, claro que não mover é só quando ele cair de uma altura muito grande ou que a gente vê realmente o paciente está machucado muito grave. Mas no dia a dia, de fato, a gente não precisa dessa loucura de não mover a vítima, certo? Quando a gente fala de desidratação, vocês vão ver que a desidratação é sim
uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque o paciente desidratado ele pode morrer, mas o que é que leva à desidratação, né? Vocês vão ver que vômito e diarreia são os fatores que vão levar à desidratação. Então, aí os fatores que estão por trás, na outra folhinha, na 66, na verdade são sintomas, são situações que levam à desidratação. Além disso, o paciente não ingere água, né? Então, os sintomas são a questão da pele desidratada, né, seca, diminuir a quantidade de urina, que quanto mais a gente bebe, mais a gente faz xixi, a boca mais seca, o lábio rachado, né, a língua sem estar brilhosa, a pressão pode baixar até por desidratação, os olhos sem brilho. Então, a gente vai observar esses sintomas no paciente. Isso aqui, gente, às vezes é porque ele não está tomando água direito, ou é porque ele está com um quadro infeccioso, que está vomitando, que está tendo diarreia, tá? Então, pode desidratar mesmo sem ter doença, só porque não toma água corretamente, né? E aí, atenção às crianças e idosos, adulto é muito difícil desidratar, mas idosos principalmente porque eles não têm muito hábito de sentir sede, né? Nem de pedir água, às vezes nem sabe pedir água ou esquece de tomar água, pode desidratar mais fácil. Então, atentem-se a esses sinais. E aí, como é que eu trato? Hidratação, né? Então, tem que hidratar esse pacientezinho aí, mais água, suco, frutas. As frutas são alimentos que têm bastante teor de água, né? O soro de farmácia que a gente pode comprar também para hidratar esse paciente, tem um saborzinho, vai ser mais atrativo, ele vai aceitar melhor. Sucos de maneira geral e até mesmo o soro caseiro, que eu já falo dele. Atenção se esse paciente não melhora, né? Então, sempre tem que ter atenção, não está melhorando, está piorando, então vamos intervir, vamos fazer algo, vamos levar um médico, né, para ele observar, de repente tem algo até por trás. O soro caseiro, gente, é muito simples, né? A gente vai pegar 1 litro de água, uma colher de café de sal, ou chá, uma colher de café ou de chá, tá? E uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Faz essa misturinha e a gente tem um soro caseiro muito bom. Tanto pode ser usado no dia a dia para hidratar esse paciente que está com a pele seca, está com esses sinais aí, quanto até mesmo para o paciente que está com diarreia ou vomitando, tá? Então, é uma medicação que a gente faz caseira, né? Quando eu não tenho acesso ao soro, quando você não tem como levar o paciente ao pronto-socorro imediatamente. Vômitos, também, como é que eu vou intervir? Hidratando o paciente, né? Então, vou fazer a hidratação, posso fazer o sorinho caseiro, como eu já falei para vocês, né? Que é a questão da colher de sopa com a colher de sal para 1 litro de água. Claro que se vomita, às vezes vai botar tudo para fora. E é importante saber a causa do vômito. Ninguém vomita por acaso, né? Então, eu sempre digo, vou intervir como no vômito? Vai realmente manejar de hidratar esse paciente. Mas atentem-se para o que está por trás desse vômito, tá? Que aí pode ser uma infecção, né? Então, vê se além de vomitando, tá com febre, tá piorando, tá com dor de barriga. E aí cabe uma avaliação médica aqui, tá? A gente não vai manejar vômito sozinho. Vômito é um sintoma de alguma doença por trás. Mesma coisa a diarreia, tá? Eu vou hidratar em casa, né? Mas, obviamente, hospital. Ver se tem outros sintomas, febre, se tá piorando, né? Gosto muito de falar que a diarreia, às vezes, tem associação com a alimentação do paciente. Então, sempre que a gente se alimenta de comida mais pastosa, eu posso ter quadros aí que simulam uma diarreia, né? Não é uma diarreia, mas simulam, porque as fezes do paciente, obviamente, vão ficar mais líquidas, gente. Não tem como. Se eu como algo pastoso, as minhas fezes vão ser líquidas. Não tem como não ser, certo? Então, por isso que eu sempre gosto de dizer para vocês que a gente precisa entender que se meu paciente come pastoso, ele vai ter fezes mais pastosas, certo? Então, às vezes não é diarreia, é as fezes que estão pastosas, porque o paciente come muito pastoso. Então, lembrem disso, certo? Dessa observação. É importante a gente ter essa observação, porque às vezes a gente está com diarreia, mas na verdade ali não é diarreia. Na verdade ali foi uma situação em que o paciente apenas teve um quadro de fezes mais pastosas, porque come pastoso. Então, não tem como a gente dizer que é diarreia. Mas se tiver outros sintomas, se tiver uma febre, né? Se não tem fezes assim, as fezes mudaram, nunca foi pastosa, virou pastoso, não comeu nada muito diferente, corre para o hospital. Gente, beleza, ficou claro isso aí? Deu para a gente trabalhar esses pontos?
Deu sim, professora. Gente, então assim, como nós estamos, deixa eu ligar aqui para vocês me verem. Deu sim, professora. Eu vou liberar vocês, a gente ainda teria aí meia horinha, 40 minutos de aula. Porém, quando a gente está de maneira mais presencial, a gente tem como fazer as práticas com vocês, né? A gente tem como simular. E aí, como vocês não estão aqui, obviamente a gente tem uma aula um pouco mais curta por causa dessa situação da gente não ter como simular e tudo. Eu passei o vídeo para ainda tentar fazer mais dinâmico. Imagina eu aqui sozinha, falando aqui com as paredes. Mas deu tudo certo. Vocês conseguiram, né? A gente conseguiu retomar esses pontos e tudo mais. Próxima aula a Ingrid vai falar de Parkinson e transtorno somatoforme. Eu acho que na outra já encerra, ela deve conversar com vocês isso, tá? Ela não veio hoje porque ela teve um probleminha, uma intercorrência, mas próxima semana ela tá de volta com vocês. Tá bom, galera? Ok. Então a chamada aqui só para confirmar. Jéssica tá aí, né? Tô aqui sim. Aline. Aqui. Luna. Aqui. Quem mais está aí? Liane, né? Regia. Eu sou Eliane, professora. Isso. E Silvânia, né? Quem tá aí são essas, não é isso? Professora, eu mesma. Pronto, beleza, meninas. Então, foi um prazer. Obrigada aí pela Tá, professora, ajuda, muito pela obrigada. participação. Bom A gente que final de agradece. Bom final de semana, gente, pra vocês, viu? Descanso. Beijo, professora. Tchau, tchau. Tchau. Gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Aí, eu tive, aí eu, na minha cabeça, ó, você